Eu queria abrir hoje o programa só falando de carnaval. Ixi, passar o programa inteiro brincando, falando da história da panela de pressão, do feijão. Mas quando a gente vai imaginar que numa segunda-feira de carnaval, uma noite tranquila lá em Rolândia, de repente, uma tragédia vitima esse casal. Por que eu tô dizendo assim? A polícia acredita numa ordem natural das coisas. O Alexandre, ex-marido da Edneia, teria matado a mulher, ateado fogo na casa e depois se matado, tirado a própria vida com uma faca. Por que eu tô falando ordem natural das coisas? Porque não há testemunhas para esse crime. Não há sequer, o Guilherme estava me dizendo, como descobrir como a Edneia foi morta. Ela foi morta queimada apenas? Ela já estava morta quando ele ateou fogo na casa? Me dá as imagens da casa, por favor. Por que eu digo que não dá para saber? Porque o corpo dela foi completamente carbonizado. O nosso Rodrigo esteve lá ontem à noite, você está vendo imagens aí do local, Rua Sibipiruna, no Jardim Novo Horizonte, na cidade de Rolândia. Obviamente que a tragédia chamou a atenção da cidade, atraiu para lá muita gente. Polícia Militar, Polícia Civil, o pessoal do IML, a perícia técnica, todo mundo no local. O corpo da Edneia foi encontrado caído na sala, como eu disse, completamente carbonizado. O perito falou, tá? Não dá para fazer nada não. Não dá para eu saber aqui exatamente se ela foi morta esfaqueada, o que é que aconteceu. Isso agora vai tentar ser definido numa necropsia no IML. E o Alexandre estava entre a cozinha e a lavanderia, ele sim, com ferimentos à faca, e a faca foi encontrada ao lado do corpo. O que é que mais chama a atenção nessa história? Juliano, mas a gente está falando de um crime passional? Aparentemente sim. Os dois estavam se separando? Sim. Ah, Juliano, então ele estava ameaçando ela, ele era contra essa separação. Ele até era contra a separação, mas não estava ameaçando não. Não há nenhum relato, nem da família dela, nem da vizinhança, de briga entre os dois, nada disso. Eles estavam criando juntos a filhinha de 3 anos, nunca tiveram nenhum problema envolvendo a polícia, ela registrou um boletim de ameaça contra ele. Não, nada disso. Põe a foto dos dois aqui pra mim. O que teria acontecido ontem à noite nessa casa e que teria vitimado a Edneia e o Alexandre? Foi ele? De verdade, tudo indica que sim. Que ele tirou a vida da ex-companheira e se matou. Mas por quê? Ele estava lá quando ela chegou? Apesar de eles estarem separados há 1 ano, ele tinha chave dessa casa? A filhinha do casal não estava lá não, tá? Diz que estava na casa de uma outra pessoa da família. Vamos tentar entender tudo isso, porque para a própria polícia, esse crime é considerado um mistério por conta dessas informações que eu dei da convivência pacífica dos dois. Guilherme Batista estava me contando agora há pouco, ele chegou há poucos instantes lá de Rolândia. O nosso Rodrigo foi ontem à noite, hoje foi o Guilherme. Quem é que foi com você de cinegrafista hoje, Gui? O Lucas de Jesus. Nosso Lucas de Jesus. O Gui estava me dizendo o seguinte, no sábado, você concorda comigo, Gui, que não é muito normal, depois de uma separação, o ex-genro almoçar na casa da sogra, da ex-sogra? No sábado, o Alexandre almoçou na casa da ex-sogra. E ela conversou com o Guilherme, tá? Essa entrevista é exclusiva. Quer dizer, o relacionamento deles, o relacionamento dele com a família, seguiu intacto mesmo depois da separação, né, Gui? Exatamente, Juliano. Ele foi até a casa da ex-sogra justamente porque a filhinha do casal estava lá. Então ele passou aí esse almoço, esse início da tarde de sábado de carnaval, junto com os familiares da ex-esposa e junto com a menininha, filhinha de 3 anos do casal, que atualmente morava com a Edneia nessa casa onde tudo aconteceu. A informação é a seguinte, Juliano, eles estão separados há pouco mais de 1 ano. No início aí do rompimento, quem ficou nessa casa no Jardim Novo Horizonte foi o Alexandre. Mas de 1 mês para cá, por conta de uma nova decisão da Justiça relacionada aí ao divórcio do casal, a juíza decidiu então que a Edneia iria morar nessa casa junto com a filha do casal, a menininha de 3 anos de idade. Mas apesar de todos esses contratempos, de todas essas situações envolvendo o rompimento, tudo estava aparentemente tranquilo. A Edneia trabalhava num frigorífico lá na cidade de Rolândia, um trabalho inclusive bastante exaustivo, bastante complicado. E durante o dia,
a menina ficava no período da manhã numa creche e à tarde ela era encaminhada para a casa de um parente. Ficava ou na casa dos pais da Edneia ou na casa do irmão do Alexandro. Foi na casa do irmão que a menina foi encontrada aí depois dessa tragédia. A Edneia teria trabalhado num plantão na segunda-feira de carnaval e a menina teria ficado então na casa do irmão do Alexandre. Justamente por conta disso, felizmente, ela não estava em casa no momento em que tudo aconteceu. A gente até comentava na abertura, né, Juliano? Infelizmente, os casos de feminicídio, os casos aí de violência contra a mulher, eles são, na verdade, o estopim de um histórico bastante problemático, de maridos, namorados já agressores, violentos, que ameaçam. E nesse caso, de acordo com os familiares da própria Edneia, isso nunca tinha acontecido. Guilherme, como é que você encontrou hoje, e obviamente que não dá para imaginar que ela não esteja tomada por uma tristeza enorme, nenhum pai, nenhuma mãe está preparado para enterrar uma filha. Como é que você encontrou hoje cedo a ex-sogra do Alexandro, a mãe da Edneia, nessa conversa que você teve com ela? Essa entrevista é exclusiva, tá? Na sequência eu vou te mostrar a reportagem completa, trazendo detalhes disso que a gente está contando para você desde o início do balanço. Mas você vai ver agora um trabalho do nosso Guilherme Batista, do Lucas de Jesus. Eles conversaram com essa mulher que nesse momento, só uma mãe que já perdeu um filho, uma filha, consegue precisar o que ela está sofrendo nesse momento. Fique à vontade, Guilherme, para chamar essa entrevista, porque a gente quer entender um pouquinho mais de como é que era esse relacionamento dos dois, para tentar, pelo menos, imaginar o que é que passou na cabeça do Alexandre, o que é que teria acontecido dentro dessa casa. Pois é, Juliana, é a dona Maria Antonieta Almeida, mãe da Edneia. Ela e o marido, o pai da Edneia, o seu Germano, os dois estavam com outros parentes numa chácara na cidade de Alvorada do Sul. Eles estavam passando o feriado prolongado por lá. Depois do almoço no sábado, a família toda foi para Alvorada do Sul. A Edneia não foi porque ela tinha que trabalhar nessa segunda-feira. E ontem, então, depois que tudo acontece, a senhora fica sabendo aí da morte da filha, infelizmente, pelas redes sociais. As pessoas usam aí as redes sociais para avisar a família que estava até incomunicável nessa chácara sobre o que tinha acontecido. Então, todo mundo volta de Alvorada para Rolândia para justamente reconfortar, claro, principalmente a neta, que ficou órfã aí nessa situação toda, e também para saber o que tinha acontecido. Hoje de manhã, eles foram para o IML aqui de Londrina justamente para liberar o corpo da Edneia para o velório e depois para o sepultamento. As duas celebrações vão acontecer, inclusive, na cidade de Rolândia durante a tarde de hoje. E, gentilmente, entendendo o nosso trabalho, Juliano, a dona Maria Antonieta concedeu uma entrevista falando sobre tudo o que aconteceu. Ela, claro, lamenta muito a morte repentina da filha, vítima dessa tragédia. E a gente, inclusive, Juliano, quando conversa com familiares de pessoas que são vítimas aí dessa violência, todo mundo está bastante indignado, todo mundo está bastante revoltado. A dona Maria estava confusa, já que ela não conseguia entender por que o Alexandre foi capaz de fazer o que fez, pelo menos ao que tudo indica, né, Juliano, de fazer o que fez nessa casa lá em Rolândia. Vamos conferir, então, essa entrevista exclusiva com a dona Maria, mãe da Edneia e ex-sogra do Alexandre, esse casal encontrado morto nessa casa em Rolândia. É difícil, minha filha, é difícil. Eu tô me segurando, mas não sei o que será de mim, não. Só que eu tenho que ser forte porque eu quero cuidar da minha neta. Esse é o grande objetivo da senhora agora. Agora eu quero a minha netinha comigo. O que restou da minha filha. Então, como é que era a Edneia? A Edneia era uma pessoa muito legal, muito popular, se dava com todo mundo, trabalhava, ela saiu do serviço, a hora que chegou na casa aconteceu essa tragédia. Então, eu acho, não tenho certeza, eu acho que ele já estava dentro da casa. Então, que ela separou dele, ela morava na minha casa, junto comigo. Aí deu uns problemas lá, daí a advogada mandou ela ficar com a casa. Não tem nem 2 meses, né, que ela está na casa. Não tem nem 2 meses que ela mudou para casa. Era uma pessoa legal lá com nós, conversava com ela numa boa. Ninguém pensava que ele ia fazer isso, de jeito nenhum. Sempre tratou ela bem, terminou o relacionamento, mas estavam cuidando da filha? Estava cuidando da filha, os dois cuidando. Então, quando chegava no dia dele pegar, ele ficava com ela, pegava na sexta, ficava até domingo. Se ele queria ir na igreja,
na igreja evangélica, ele já passava mensagem para ela. Aí, posso ficar com a me levar na igreja? Ela falou, não, pode ficar. Então, era muito amigo os dois, né? Tava separado, mas era muito amigo. Não dá para entender por que isso aconteceu. Fim de semana ele ainda foi lá em casa, almoçou, tratou da menininha lá, que era uma filha muito, muito querida, minha filha. Nunca vou esquecer da minha filha. Que nunca, né? Nunca uma mãe espera de algo tão triste, tão cruel assim. É difícil, meu filho. Eu estou fazendo de firme, porque eu tenho problema cardíaco e tudo, tenho diabetes, tem tudo. Você sabe aquilo que você está em pé mesmo por estar. Essa noite eu não dormi, falar que eu dormi, uns 5 minutos eu não dormi. E aquele ali, coitado também, ó. Ai, a família está destruída. Nós está destruída, meu filho. Isso ninguém esperava uma coisa dessa. Bom, gente, se a Edneia tinha 40 anos, Dona Maria Antonieta, que deu entrevista para o Guilherme aí, eu me arrisco a dizer que tem mais de 60. E é cardíaca, ela mesma disse. Como suportar uma dor dessa, né? Para alguém que não tenha problema algum cardíaco. O coração, a vida da pessoa acaba. Ela apontou ali para o lado e disse, olha, ele está destruído. Estava apontando para o marido, né, Guilherme? Estava apontando para o pai da Edneia. A família inteira, né? É o que ela disse. Se você vem de uma sequência de ameaças, não que isso justifique crime algum, Guilherme, mas se vem de uma sequência de ameaças, mas se ele continua almoçando na casa da ex-sogra, eu tô para dizer, eu conheço casais assim, é raro, mas onde a sogra adota o genro, e aí, independente de manter o relacionamento ou não, ele é considerado um filho. E ao que tudo indica pelas palavras que a gente teve, ele era benquisto, ele era recebido na casa pela família inteira. Todo mundo gostava do Alexandre, né? Pois é, Juliano, ele tratava todo mundo com muito respeito e era tratado com muito respeito. Eu acho que muda a situação porque tem a criança no meio, né, Juliano? Tem a filhinha. A neta da Dona Maria Antonieta é filha do Alexandre. Então eu acho que a mãe, apesar de já não ter mais o relacionamento da filha com esse homem, ela olha para ele não como um ex-genro, mas como pai da neta dela. E justamente por conta disso, ele sempre foi tratado com muito carinho, com muito respeito. Aparentemente sempre tratou todo mundo também com muito respeito. A própria Edneia, a relação dos dois era muito tranquila. E você me perguntou para onde ela estava apontando, era justamente para o seu Germano, pai da Edneia, que estava bastante abalado. A gente até tentou conversar com ele, viu, Juliano? Mas ele disse que preferia não falar, estava muito emocionado, muito chocado com tudo aquilo. E além dos pais da Edneia, a gente encontrou também no IML 2 irmãs dela e o cunhado. A família toda veio aí para tratar desses trâmites para a liberação do corpo aí da mulher, que, como eu disse, deve ser velado e sepultado em Rolândia ainda no dia de hoje. Uma tristeza muito grande e todo mundo fica muito sem saber o que aconteceu, justamente por conta desse comportamento aparentemente tranquilo do Alexandre, que, ao que tudo indica, invadiu a casa, assassinou a ex-esposa, ateou fogo ali, principalmente na sala, onde os bombeiros tiveram um trabalho grande para conter as chamas, e depois disso foi até a cozinha e acabou cometendo suicídio, usando uma faca da cozinha, ali mesmo da casa, viu, Juliano? Isso até é bom repetir, é o que as investigações preliminares apontam. É claro que esse processo, esse caso deve passar por uma grande investigação lá na Polícia Civil de Rolândia. A gente até entrou em contato com a delegacia, mas como é terça-feira de carnaval, o local funciona em regime de plantão. Encontramos apenas um plantonista por lá. As informações só vão começar a ser detalhadas, começar a ser investigadas a fundo a partir de amanhã, depois que o delegado voltar da folga, né? Tá certo, Guilherme, obrigado pelas suas informações. A reportagem já está pronta. 12h16. Tudo que a nossa equipe encontrou em Rolândia. Todos os detalhes dessa história a partir de agora, aqui no Balanço. Dona Maria ainda não consegue acreditar na tragédia que terminou com a morte de sua filha mais velha. Era uma filha muito, muito querida, minha filha. Nunca vou esquecer da minha filha. Que nunca, né? Nunca uma mãe espera de algo tão triste, tão cruel assim. É difícil, meu filho. Eu estou fazendo de firme, porque eu tenho problema cardíaco e tudo, tenho diabetes, tem tudo. Você sabe aquilo que você está em pé mesmo por estar.
Essa noite eu não dormi, falar que eu dormi uns 5 minutos, eu não dormi. E aquele ali, coitado também, ó. Ai, A família está destruída. nós está destruída, meu filho. Ninguém esperava uma coisa dessa. Ela é mãe de Edneia Rodrigues Silva, de 40 anos, encontrada morta dentro desta casa em Rolândia, no norte do Paraná, com o corpo completamente carbonizado. A Edneia era uma pessoa muito legal, muito popular, se dava com todo mundo, trabalhava, ela saiu do serviço, a hora que chegou na casa aconteceu essa tragédia. Então, eu acho, não tenho certeza, eu acho que ele já estava dentro da casa. Que ela separou dele, ela morava na minha casa, junto comigo. Aí deu uns problemas lá, daí a advogada mandou ela ficar com a casa. Não tem nem 2 meses, né, que ela está na casa. Não tem nem 2 meses que ela mudou para casa. Alexandre Ferreira, de 37 anos, ex-marido dela, teria cometido crime e se suicidado logo depois. O corpo dele foi encontrado em um outro cômodo da residência. Vítima mulher ali estava com o corpo no estado de carbonização bem avançado. Mas o indivíduo masculino aparentemente não teria nada nesse sentido. O foco do incêndio ali estava próximo ao corpo da mulher e o indivíduo estava mais aos fundos da casa. Os vizinhos acionaram os bombeiros depois de perceberem muita fumaça saindo da casa. A equipe chegou ao local para combater o incêndio, mas acabou surpreendida pela presença dos 2 corpos. Me apavorei, eu não tinha, comecei a tremer e eu não conseguia ligar para o bombeiro. Aí eu chamei a minha vizinha do lado, aí ela veio, aí ela ligou para o bombeiro. Na hora não veio na minha cabeça que os 2 estavam lá dentro, para mim não tinha ninguém. Aí eu fiquei com medo de pegar fogo na minha casa, mas quando eu firmei, voltei lá, que eu vi a bis lá, aí que eu percebi que ela estava lá. Nós recebemos a informação de que se tratava de um incêndio em residência, né? Nos deslocamos para o local o mais rápido possível e no percurso nós recebemos informação que poderia se tratar de incêndio criminoso ou até mesmo de suicídio, o fato que se constatou à medida que nós entramos lá no quintal e fomos dar o primeiro combate, iniciando pela cozinha, onde encontramos o corpo do homem já sem vida na soleira da porta, na passagem da cozinha para a lavanderia. Então, isso acabou confirmando informações que a gente tinha. E, à medida que fomos realizando o combate aos focos maiores no interior da residência, nos deparamos com o corpo da senhora carbonizado na sala, onde acreditamos ter iniciado o incêndio. O Instituto de Criminalística fez uma perícia inicial na casa. A faca de cozinha usada por Alexandro para se matar foi encontrada ao lado do corpo dele. Ainda não dá para saber se Edneia foi morta antes ou depois do início do incêndio, que também teria sido provocado pelo ex-marido. Fizemos a análise das condições em que o incêndio ocorreu para que a gente compreenda melhor a dinâmica desse crime. Estamos aguardando aí nos próximos dias o exame de necropsia para que a gente compreenda e saiba qual foi de fato a causa da morte, se foi a ação das chamas ou se a morte ocorreu anteriormente. Vamos aguardar os exames. O casal estava separado há pouco mais de 1 ano e, segundo informações de testemunhas, o homem não aceitava o fim do relacionamento. Alexandre e Edneia tinham juntos uma filha pequena, uma criança de apenas 3 anos de idade, que felizmente não estava na casa no momento da tragédia. Edneia tinha deixado a menina na casa do irmão de Alexandre para ir trabalhar. Ela e a criança moravam na residência incendiada há cerca de 1 mês. Apesar de insatisfeito, o ex-marido nunca tinha ameaçado a mulher e, segundo a mãe dela, tratava todos da família com muito respeito. Dona Maria não consegue entender o motivo de uma ação tão violenta. Era uma pessoa legal lá com nós, conversava com ela numa boa. Ninguém pensava que ele ia fazer isso, de jeito nenhum. Sempre tratou ela bem, terminou o relacionamento, mas estavam cuidando da filha? Estava cuidando da filha, os 2 cuidando. Então, quando chegava no dia dele pegar, ele ficava com ela, pegava na sexta, ficava até domingo. Se ele queria ir na igreja evangélica, ele já passava mensagem para ela. Aí, posso ficar, me levar na igreja? Eu falei, não, pode ficar. Então, era muito amigo os 2, né? Estava separado, mas era muito amigo. Não
Dá para entender por que isso aconteceu. Fim de semana ele ainda foi lá em casa, almoçou, tratou da menininha lá. Encontramos a família de Edneia em frente ao IML de Londrina para a liberação do corpo da mulher, que deve ser velada e sepultada em Rolândia. Abalada, a Dona Maria tenta encontrar forças para reconfortar a neta, que agora órfã vai ser criada por ela. É difícil, minha filha, é difícil. Eu tô me segurando, mas não sei o que será de mim, não. Só que eu tenho que ser forte porque eu quero cuidar da minha neta. Esse é o grande objetivo da senhora agora. Agora eu quero a minha netinha comigo. O que restou da minha filha. O Guilherme já trouxe a informação aqui de que a faca encontrada ao lado do corpo do Alexandro era uma faca comum de cozinha. O que, pelo menos aparentemente, Guilherme, elimina a possibilidade de uma premeditação. Ou seja, ele não levou para casa uma arma para cometer o crime, o que levanta a possibilidade, repito, tudo são possibilidades agora, de uma discussão na hora. Eu acabei de receber, Guilherme, algumas fotos da cena do crime, que obviamente a gente não vai mostrar aqui, sei que você já deve ter visto também, são imagens muito fortes, mas numa delas, aproximando, a gente consegue mostrar a faca. Deixa eu mostrar para o Ronaldinho aqui, para você de casa entender. Uma faca realmente comum, dessas facas que a gente tem na cozinha, ó. Essa aqui de cabo azul que você está vendo aqui, ó. Então, essa foi a faca encontrada ao lado do corpo no local do crime. E aí, claramente, Guilherme, a gente olhando para essas fotos do cenário ali, do local onde o Alexandre foi encontrado morto, entre a cozinha e a lavanderia, a gente percebe um ferimento muito grande aqui na altura do peito. Teria sido aí que ele se mutilou, teria sido aí que ele deu a facada certeira que acabou tirando a vida dele, né? Pelo menos é isso, tudo, repito, tudo isso é um começo de investigação da polícia, são as primeiras informações. Tanto que o Guilherme chegou a dizer para mim, né? Como não encontraram nada lá com relação a ferimentos nela, porque tudo se queimou, tá? Restaram alguns ossos. Eles vão ter que fazer uma análise. Como é que é isso, Guilherme? Eles vão olhar nos ossos se a marca de uma facada, ou seja, agora no IML, ou aqui ou em Curitiba, eles vão tentar descobrir se ela foi morta no incêndio ou se já estava morta quando pegou fogo na casa? Exatamente, Juliana, é o chamado exame de necrópsia, né? Eles fazem uma varredura no corpo dessa pessoa e por meio aí da coleta de alguns materiais, eles conseguem descobrir se ela foi morta antes ou depois do incêndio, se ela morreu aí vítima do incêndio ou se ela já estava morta antes das chamas se alastrarem pela sala dessa residência. Em alguns casos, Juliano, a perícia preliminar já consegue até identificar algumas marcas. Infelizmente, a gente já trouxe diversos casos de execução de corpos encontrados dentro de porta-malas de veículos incendiados. E, em alguns casos, a perícia consegue até identificar algumas marcas mais de tiros, né, de disparos de arma de fogo, porque a bala ela atravessa o tecido e acaba também lesionando os ossos dessas pessoas. Mas, no caso da Edneia, pelo menos de acordo até com a entrevista que o Rodrigo, nosso cinegrafista, fez ontem com o perito, nada foi encontrado. Então, é justamente por conta disso que a Edneia, o corpo da Edneia, né, passou por esses exames mais detalhados no IML de Londrina. Até o momento a gente não tem a conclusão, a definição de nenhum desses testes. O que se sabe é que esse corpo já foi liberado, deve ser velado, na verdade os restos mortais, né, que devem ser velados e sepultados em Rolândia ainda na tarde de hoje, e a gente vai ter que, claro, acompanhar os desdobramentos dessa história. A Edneia morreu antes ou morreu depois do incêndio? Foi o próprio Alexandre realmente que matou a mulher e depois tirou a própria vida? Chama muito a atenção também, Juliano, dele ter cometido suicídio com a faca, né? Ele teria esfaqueado o próprio peito. É tudo muito estranho, levando em conta justamente... Guilherme, pois não. Exatamente isso que você está dizendo aí. Tem pelo menos 4 pessoas que mandaram aqui. Você sabe que eu não preciso pedir não, você vai conversando com a gente pelo WhatsApp durante o programa. Uma delas fala aqui, mostra para mim por favor, Ronaldo, aqui no celular, ó. Uma das pessoas fala exatamente isso. Bom dia, Juliano, triste é a história desse casal. Estranho se suicidar com faca. Como alguém consegue se suicidar com uma faca? Obviamente que ali é uma coisa básica, Guilherme. A polícia vai ver se tem uma única facada, né? Porque... obviamente que ninguém vai conseguir se mutilar com mais de uma facada, porque é uma dor tremenda, né? A pessoa deve fazer isso já com
com toda a força possível, porque ele não vai conseguir dar um segundo golpe. Então, assim, a coisa é muito... A coisa vai ficando cada vez mais misteriosa e mais tenebrosa nessa história. Com certeza. Além da facada no peito, de acordo com a polícia, o Alexandro também mostrava alguns ferimentos nos braços. Não sei se nos pulsos, e é claro que tem toda aquela dinâmica que a própria medicina forense, a perícia investiga, né, Juliano? De onde que veio essa facada? Será que ele teve a força suficiente para esfaquear o próprio peito? A gente até fala, né, quando a faca ela começa a atingir, o próprio corpo humano ele tem a reação de parar. Mas será que o Alexandre estava em surto? Estava sob o efeito de alguma substância? É tudo hipótese, todas as possibilidades que com certeza vão ser levantadas pela investigação e vai ficar aí a cargo da Polícia Civil lá de Rolândia, que vai recolher todo esse material para investigar esse caso. Uma outra possibilidade, Juliano, será que uma terceira pessoa está envolvida no caso, teria invadido essa casa e cometido esse crime? Até então, a polícia não trabalha com essa hipótese. Isso nem foi levantado. Mas tudo é tão estranho que, é claro, todas as hipóteses, todas as possibilidades, elas vão ser analisadas, vão ser investigadas. O que dá para informar no momento é a principal hipótese, o principal elemento aí de todo esse caso é o homem invade a casa, discute com a mulher, acaba matando essa mulher, ateando fogo na residência e depois cometendo suicídio. Essa é a principal linha de investigação, mas é claro que a história deve ter outros desdobramentos aí no decorrer das próximas semanas. Com certeza, Guilherme. Já volto com você para a gente falar de outros fatos que marcaram as últimas horas. Bom, gente, como eu disse, obviamente que eu não gostaria nesse feriado que a família está toda reunida de falar dessa história, tá? A gente tem mais alguns fatos policiais, esse era o mais grave, esse foi o mais forte das últimas horas. E eu prometo tentar dar uma suavizada no programa a partir de agora, tá? Meus sentimentos aí à família da Edneia. Vamos aguardar a investigação de tudo isso. 12h29.